Esse é o Conviver, um podcast para falar de nós, as crianças. Olá, eu sou Catarina Gonçalves e esse é o Conviver, um podcast para falar da vida com as crianças. Este episódio é divulgado no dia número 84 do isolamento social em Pernambuco. Sim, já são quase 3 meses sem aula presencial para as crianças, de atividade laboral, em sua maioria, sendo desempenhada através do home office, do acúmulo dos trabalhos de casa, da cozinha, das crianças, e tudo mais que vai se multiplicando em dias que parecem nunca terminar. Quando escutamos todas essas atividades que estão sendo desempenhadas, nos damos conta de que a maioria delas sempre estiveram em nossas vidas de mães. Mas hoje, há uma característica que as diferenciam. O isolamento social, como uma necessária medida protetiva, afastou todas as formas de rede de apoio que eram possíveis. Hoje, já não temos mais com quem compartilhar o cuidado com as crianças. Antes, muitas de nós fazíamos essa partilha com as avós ou outros familiares, com as creches, escolas, com os serviços dos trabalhadores, entre outras formas possíveis de rede de apoio. Sim, eu sei que a nossa vida materna sempre foi muito intensa. Sempre, como mães, acumulamos muitas funções, precisando trabalhar e cuidar das crianças ao mesmo tempo. Mas nesses contextos atuais, isso se torna um fator ainda mais desafiador, estressante e difícil. Além da demanda altíssima de atribuições, agora já são quase 3 meses que não estamos podendo sair livremente para passear, encontrar amigos e familiares ou simplesmente andar despreocupados por aí. Aliás, desde que fomos tomados por essa pandemia, que tranquilidade deixou de ser uma palavra possível para a maioria das pessoas, não é? Fica difícil negar que a Covid-19 nos colocou no isolamento social necessário, mas que se caracteriza, sobretudo, pela diminuição das conexões entre as pessoas, fator que pode ser um estressor importante nesse período. Ainda é preciso destacar que esses tempos incertos, nos quais a saúde, a economia, as relações sociais e tudo mais que forma nossas vidas está em ameaça diante da pandemia, o que potencializa as nossas emoções ainda mais. Juro, se alguém me falasse que iríamos passar por isso em plenos 2020, eu dificilmente acreditaria. Esta realidade, embora esteja sendo vivida por mim, ainda me parece como enredo próprio dos filmes de ficção de Hollywood. Todos os dias, espero acordar desse pesadelo e trocar de roupas, deixar as crianças na escola e seguir para a universidade. Jamais imaginei que o corriqueiro seria agora um objeto de desejo assim tão caro. Dentro desse cenário, que infelizmente é a vida real, as preocupações com a saúde física e o contágio ficam no primeiro plano das discussões, dos noticiários, da vida de todos. Entretanto, um estudo recente publicado na revista Estudo de Psicologia, numa seção temática intitulada Contribuições da Psicologia no Contexto da Pandemia Covid-19, Beatriz Smith, professora da Universidade Federal do Rio Grande, e outros pesquisadores nos chamaram a atenção para os aspectos que envolvem a saúde mental, enfatizando que os impactos psicológicos podem ser, inclusive, mais duradouros e prevalentes que o próprio acometimento físico pela Covid-19. Fiquei pensando, então, como anda a minha saúde mental. E para compreender melhor essa questão, eu fiz uma pergunta a mim mesma: de qual lugar conversarei com os meus filhos sobre esses momentos pandêmicos no futuro? Ao tentar buscar respostas para essa questão, me dei conta de que, apesar de toda a problemática, haverá ainda muita beleza nesses tempos para que possamos resgatar e bonitas experiências que foram construídas para que eu possa compartilhar. Apesar de toda a dor e angústia que a doença nos traz, mantivemos aqui em casa, como família, acesa a beleza de estarmos juntos, de convivermos em harmonia, de nos valorizarmos e de comemorarmos a possibilidade de estarmos juntos. Certamente, quando eu contar desses tempos no futuro, me lembrarei de ter visto meus filhos crescerem mais de pertinho, de tomarem banho de chuva, correrem pela casa, fazendo do sofá trampolim, o que foram momentos felizes, oportunizados por esse isolamento. Sim, não eram todos os dias que aconteciam assim.
Houve o nosso medo, nossa angústia, nossa falta de paciência, nosso cansaço. Houve também discussão, conflitos, mas aconteceu a manutenção do desejo de permanecer juntos em harmonia, buscando uma unidade familiar que nos mantivesse sadios. Quando estava pensando sobre isso, me perguntei em seguida, nossa, e como meus filhos conversarão com os filhos deles sobre o que viveram nessa pandemia quando estiverem grandes? Quais serão as lembranças mais marcantes que o acompanharão durante toda a vida? Eu sei bem que uma coisa são as minhas experiências com eles, e outra é a experiência deles comigo. Então eu perguntei a Tomás, filho, como é que você imagina que no futuro precisará contar ao seu filho o que aconteceu nesse tempo acometido pelo coronavírus? Foi então que ele me disse. Eu digo para meu filho que eu jogava com meus amigos, brincava, fazia várias brincadeiras com a família e etc. A partir do que me disse meu Tom, relembrei um texto lido no portal da Folha de São Paulo, em 2 de junho, escrito pelo Gregório do Vivier, no qual ele fala da experiência de brincar de praia com a sua filha de 2 anos em casa, nesse isolamento social. O texto me tocou muito, porque estou com 2 crianças da mesma idade em minha casa, sob meus cuidados, enfrentando o desafio de sobreviver a essa pandemia com o mínimo de sanidade mental possível. Me tocou ainda mais, porque lembrei de Tom, aos 8 anos, que, embora mais velho, precisa que eu esteja atenta às suas emoções nesses tempos atuais, e com quem eu tenho estabelecido muitas trocas afetivas, para que ele consiga dar conta desse momento, através das suas potencialidades e do meu amor. Ao lembrar de Tomás, me veio à mente Gabriel, o menino da música 8 anos de Adriana Calcanhoto, cheio de dúvidas e questões sobre a vida cotidiana. Pensei então em todas as crianças dessa mesma idade que ainda nem entenderam por onde os filhos saem, como é que a chuva cai, e já precisam agora dar conta de modificar suas perguntas infantis para que sejam capazes de entender por que precisamos ficar em casa, por que precisamos usar máscara, por que esse vírus é tão perigoso e eu nem consigo vê-lo. Será que esse vírus realmente existe? Foi nesse contexto que do Vivier me fez pensar, pensar e pensar. De acordo com esse escritor, não é fácil estar confinado com uma criança. Sim, todos nós que estamos na mesma situação que ele, sabemos que é muito difícil a quantidade de trabalho que exige cuidar de uma criança e a potencialidade de fazer tudo isso sozinha. Mas penso ainda que é difícil também estar confinado sendo uma criança e estando privado de toda uma vida que naturalmente tinha aprendido a viver. Reconhecendo que deve ser difícil para todas as pessoas confinadas, adultos e crianças, do Vivier descreve que encontrou na ludicidade a possibilidade de fazer de sua casa uma praia de faz de conta, brincando simbolicamente com sua filha tão pequena. Segundo ele, desde que começara a usar a fantasia para enfrentar a realidade, todos os dias a menina vestia maiô e se imaginava mergulhando no mar dias mais calmos, dias mais revoltos. O mar, um tapete azul, tem servido para compor um cenário no qual as almofadas viraram areia, a tampinha virou dinheiro, a estante virou castelo, a vassoura virou cavalo. O texto lido me pareceu abrir as portas para um caminho possível de ser trilhado nesses momentos de isolamento de uma forma mais saudável, mantendo aceso aquilo que Madalena Freire chamava de a paixão de conhecer o mundo. Não podemos esquecer que, por mais difícil que as coisas estejam, a família é a primeira comunidade com a qual a criança interage. Por isso, a dinâmica de funcionamento familiar propiciará para os pequenos e para as pequenas determinadas formas de relacionamento, vínculo e modelos de aprendizagem que influenciam na formação da identidade deles e delas. Por mais desafiador que seja esse momento, para atravessar a pandemia, saindo dela mentalmente saudável, é necessário reconhecer que a vida continua, embora agora seja percorrida por trilhos diferentes. Sabendo que a vida continua e mantendo aceso o nosso desejo de que assim permaneça, precisamos cuidar das experiências vividas em família nesses tempos, reconhecendo que elas acompanharão nossos filhos e filhas por toda a vida. Mas como dar conta de tantas pressões? Não há uma única resposta para isso. Mas penso que para superarmos parte dos desafios impostos pelo necessário isolamento social, podemos fazer uso de um barco da fantasia, assim como fez do Vivier,
construindo formas menos duras de lidarmos com essa realidade tão desafiadora. Isso porque as crianças pequenas e as crianças grandes também estão num processo acelerado de construção identitária que não foi pausado por esse confinamento. São justamente as experiências construídas dentro de nossas casas, nesse momento, que estarão compondo as vivências que as formarão no futuro. A maneira como elas estão aprendendo a se tornarem humanas é fruto, inclusive, de um conjunto de papéis que estão sendo aprendidos por elas, também no decorrer desses dias dentro de casa, formando-os para relações futuras diante de um mundo mais aberto, quando finalmente as portas puderem estar escancaradas. Manuel de Barros falou em seu poema Casos de Amor, que sobre as estradas que percorremos ao longo da infância, e nos disse sobre elas: eu ando por aqui desde pequeno, e sinto que ela bota sentido em mim. O que nos anuncia o poeta é que as nossas experiências infantis dão sentido aos nossos modos de agir ao longo de toda a nossa experiência humana. Vejamos, por mais conflituoso que seja esse momento, não podemos abrir mão de reconhecer o que nos apontaram Neri e Costa na obra A Pesquisa em Psicologia Clínica, do Indivíduo ao Grupo, publicada em 2008, no periódico Estudos de Psicologia. Para as autoras, a família precisa ser o espaço de expressão da espontaneidade, que é a capacidade de dar respostas novas a problemas antigos ou respostas adequadas aos problemas novos. Com isso, é possível compreender que a família é o espaço da espontaneidade e a fantasia é um caminho que pode ser trilhado, posto que, através do faz de conta, a criança é capaz de assimilar a realidade externa, incorporando ao seu repertório interno. Não estou falando em negar a realidade atual e criar um faz de conta em casa no qual a Covid-19 não faça parte dos nossos mundos. Estou apenas desejando que possamos ir ressignificando a vida pouco a pouco, nos perguntando como temos em família aprendido a dar respostas aos novos desafios postos pela acelerada transmissão da Covid-19. Fazendo essa reflexão, me lembrei do filme A Vida é Bela, quando pai e filho são presos pelas tropas nazistas e, a partir de então, começam a utilizar da fantasia para que sejam capazes de resistir ao caminho difícil. Sim, a história de Guido e o seu filho nos ensinam a buscar capacidade criativa para enfrentar uma realidade que pode ser difícil de ser suportada por ela. No filme, apesar do horror experimentado, Guido faz com que a vida de seu filho seja mais bela, agindo com afeto e criatividade para que Josué, de apenas 5 anos, suporte o momento que desconhece. O pai apresenta ao filho a possibilidade de ver a vida com outros olhos. Sobrevivendo saudavelmente dentro do que era possível, o pequeno garoto consegue ver, no final da obra, no final do jogo simbólico, o prêmio que passou a desejar durante toda sua experiência cinematográfica: um tanque de guerra. Em cima do tanque, Josué avista a sua mãe e grita: "Mamãe, é verdade! Ganhamos!" A experiência criativa favorecida por Guido fez com que o garoto, além de sobreviver a tudo com esperança, tivesse condições de desenvolver a sua expressividade e capacidade criativa. O menino, ao final da obra, diz, inclusive aos seus pais, que é possível retornar para começar o jogo de novo. O que Josué não conseguiria, sem a ajuda de seu pai, era construir todo esse mundo simbólico. Ele não conseguiria, não por incompetência sua, mas sim por fruto de sua imaturidade cognitiva e afetiva, típica dos seus poucos 5 anos de idade. Ele não conseguiria ainda pensar como pai, mas já podia, certamente, sentir como ele os calafrios de todo o pavor daquele campo de concentração. Foi então que me veio à mente uma afirmação de Adriana Ramos, pós-doutora em Educação pela Unicamp, em nosso 2º episódio sobre maternidade real e ideal. A gente acha que as crianças pensam igual a gente, mas sentem de forma diferente, quando na realidade é exatamente o oposto, né? As crianças ainda não têm condições de pensar como um adulto, mas as crianças sentem como nós. É isso, Adriana. As crianças sentem como nós, embora não pensem como pensamos. Elas também estão agora sentindo falta dos amigos, da praia, do parque. Elas sentem falta da escola, local que para muitas delas era o espaço exclusivo do contato com outras crianças. Elas sentem medo porque não compreenderam bem o que pode lhes acontecer. Elas sentem saudade de outras pessoas. Elas estão tomadas pelo tédio porque não podem fazer um